eu quando jogava, eu tentava ao máximo não reclamar, não lamentar com a arbitragem, porque, sim, é algo que foge ao nosso controle, ao controle que eu falo do jogador, né? Me colocando na posição agora do jogador, e era só desperdício de energia, né? Então, canalizava toda a minha energia, toda a minha inteligência, estratégia para o jogo em si. Então, reclamar com a arbitragem nunca, nunca nunca foi do meu feitio. E, claro, existe sempre a exceção, né? Mas, como já dizia o PVC, e respeito muito a opinião do PVC, é um cara que vive futebol, que tem conhecimento no que fala, foi um lance polêmico. Ele marcaria, mas também não reclamaria se outros não marcassem, então demonstra que é um lance polêmico. Enfim, o São Paulo perde mais um jogo, mas acho que não tem que focar, nem focalizar a atenção na Etna, no árbitro, e se preparar para a próxima partida. Jogar melhor. E voltar a vencer. Boa. Muitas mensagens aqui para você. Grande abraço do Alexandre Gomes Brito, do Bruno Bronetti, Osíris, Lucas Perobelli. Muito obrigada, gente. Pode mandar mais mensagem que já a gente lê mais. PVC voltou e temos mais um convidado também hoje com a gente para falar sobre essa arbitragem, já que foi polêmica tanto em São Paulo quanto no Rio. Ih, caiu. Daqui a pouco ele volta. A internet hoje está nos derrubando. Está tentando nos derrubar, PVC. Não vão nos derrubar. Não, estou aqui. Agora como está o áudio? Bem melhor. Então tá bom, beleza. Tá parecendo até o Cid Moreira agora voltou, hein, PVC? Como está o áudio? Eu ia vir com a camisa da Lazio hoje. Eu ia vir com a camisa da Lazio hoje em sua homenagem pelo título da Copa Itália em 2013, mas eu não estou no meu escritório, estou aqui na redação do UOL, então não tenho a camisa da minha coleção aqui para te homenagear. E também a Lazio, que venceu ontem o Bayern de Munique. Grande vitória. Sabemos. Tomara que consiga segurar o resultado lá, não é fácil. Eu conheço bem a gente. Em 2016 ganhamos, estava ganhando de 2-0 lá, depois os caras no finalzinho empataram 2-2 e perdemos a classificação na prorrogação. Então, sei que é difícil lá, claro, é outro time, é outro momento, e espero que a Lazio consiga dessa vez segurar e avançar, porque é sempre bom ver os times da Europa, ver os times da Itália avançando cada vez mais longe nas competições europeias, e a Lazio, assim, sobretudo a Lazio. Então, estou aqui na torcida. Boa. E a gente estava falando a gente estava falando da questão da arbitragem. O Hernandes, de fato, quando jogava, e eu acompanhei muito o jogo do Hernandes no campo, o Hernandes era o cara que não ia no bolinho no bolinho da reclamação da arbitragem. Ele sempre ficava fora, ele tirava o foco mesmo dessa energia. E ontem a gente ficou muito falando da questão da arbitragem, mas o São Paulo, por exemplo, teve o Moreira que se machucou no aquecimento. E aí botaram o Bobadilla, que é um volante. Aliás, o bastidor o Bobadilla vira para o Carpini no final do aquecimento, já no vestiário, e fala: professor, eu me coloco à disposição para jogar na lateral direita. E ele vai jogar. E nunca tinha atuado pela lateral direita e foi lá e jogou. E aí ele faz uma mudança de última hora e contra um Santos que está muito bem azeitado, com o João Schmidt, que é ali da área do Hernandes, que aliás o Hernandes conhece bem, que ali de Cotia, da base do São Paulo, jogando muito bem. Então, assim, São Paulo teve muita dificuldade e tal, teve o lance polêmico de VAR, mas o São Paulo encontrou uma dificuldade muito grande com o Santos, que vem jogando bem, e teve todo esse lance que desmonta. Você treina um time com peças e de última hora você tem que fazer uma mudança num jogador que nunca atuou numa posição. Isso mexe muito, né, Hernandes? Com certeza. E ainda mais, como tu falaste, né? Pegando os momentos dos dois times, né? O São Paulo vem no momento aí de conquista da Supercopa. Então, vem com certeza, como dizia o grande
Paulo Tuori, né? Existe sempre o descanso do campeão. Depois que você atinge certos objetivos, é normal dar aquela relaxada, aquele momento, dias, semanas de comemoração. Então, o São Paulo vem aí nessa fase como você falou mesmo, né, André? O presidente estava lá na questão do carnaval e tal, então assim, tudo faz parte, tem um contexto fora do campo, então é normal. E aí vem o Santos, que vem de um ano passado, que a gente sabe um resultado não bom, muito negativo, e querendo se recuperar, então fazendo um Campeonato Paulista muito equilibrado, acertou o time muito redondo. Então, quando a gente pega o confronto desses momentos que vivem as duas equipes, ainda mais um clássico, ainda mais tem sempre o estigma do tabu, então assim, a gana, a necessidade, e depois o time arrumadinho acaba pegando um São Paulo que, além de todo esse contexto que eu falei, querendo se arrumar na hora do jogo, aí é sempre mais difícil, né? Então, isso é muito, assim, conta muito, né, para um jogo de futebol, porque eu digo sempre que quem ganha não é a tática, não é a técnica, mas sempre em primeiro lugar, esse espírito, essa concentração, essa determinação, e o Santos mostrou, além do grande time, tinha um algo a mais. O PVC, e o Santos se garantiu no mata-mata com 5 rodadas de antecedência, depois de 3 anos ausente. Como é que o time foi de rebaixado no Brasileirão para o time a ser batido no Campeonato Paulista em 2 meses? E qual que é o mérito do Carille nesse processo? Muito da tranquilidade. Ele chegou dizendo que ia montar um time competitivo. O Marcelo Teixeira foi bem naquela conversa que a gente teve, Hernan e eu, ontem, se o Carpini tivesse dito sim, o Carpini seria o técnico do Santos, mas ele tinha o Carille sempre como uma opção. E na época eu conversei com o Marcelo Teixeira, e o Marcelo Teixeira dizia, vamos dizer que são opções diferentes, estilos diferentes, a questão é que a gente precisa ter um treinador para se adaptar ao tipo de jogador que a gente vai trazer. E então se trouxe um time para fazer um jogo muito coeso no meio campo, um jogo que tenta ser criativo, não é a prioridade ter a bola o tempo inteiro, mas é um time que constrói muito o jogo a partir dos seus homens de meio campo. O João Schmidt está fazendo uma temporada exuberante no retorno ao Brasil, e tem a velocidade do Guilherme pelo lado. Ontem ele foi inteligente, porque o Casares não dá competitividade pela faixa central. Ele jogou o Pedrinho para marcar o Wellington do lado direito, jogou o Otero por dentro, e o Otero participa do jogo defensivo, mas chega na frente com força também. Então o Santos teve menos posse de bola, mas o Santos foi muito, muito firme quando recuperou a bola para jogar com muita certeza, muita convicção. Agora a gente tem o nosso segundo convidado de hoje, o ex-árbitro Alfredo Loeblin. Muito bom dia, Alfredo, bem-vindo ao nosso programa de primeira. A gente falou um pouquinho sobre as polêmicas de arbitragem no Clássico. A gente tem muitas polêmicas hoje, queria saber um pouco sua opinião sobre isso, principalmente sobre essa pressão que a gente falou, da nota que o Santos emitiu antes do jogo, e como é que isso pode interferir no trabalho de um árbitro. Bom dia. Mentira, bom dia, sempre um prazer falar com você, com o PVC, com o André. O Hernandes faz um tempo que eu não vejo, mas é um cara que eu respeito demais, o futebol, é uma história mais que justa e merecida. Essa história de fazer pressão antes do jogo, o presidente dar declaração, isso é mais velho, eu acho que você não tinha nascido ainda, isso já existia no futebol. Na minha época era comum, você ia apitar um jogo na sexta-feira, mas é o Loeblin, porque o Loeblin, lá em sei que jogo, em 1915, aconteceu isso. Se o árbitro não está pronto para absorver isso, então ele não pode apitar futebol, ele não está pronto para grandes jogos. Essa é a grande questão. A arbitragem de ontem, ela foi muito ruim, olha que loucura que eu vou dizer, ela foi muito ruim, tecnicamente, disciplinarmente, ela se perdeu no jogo completamente, se colocou mal em alguns lances, enfim, uma série de fatores, mas nos lances capitais, tá, no pênalti, a favor do Santos, na anulação do gol do São Paulo, para mim ela acerta. Com a ajuda do VAR ou não, a arbitragem acertou. O que está me preocupando só
é que cada vez mais a International Board e a FIFA estão dando interpretações maiores do jogo, quando devia ser o contrário. Ao meu ver, tal situação é falta, tal situação não é falta. Quando você começa, olha, precisa ver a intensidade, a altura do pé, por onde veio, se o anjo da guarda do cara estava atrás ou não, você começa a gerar uma série de polêmicas, interpretações diferentes, que vão dizer o seguinte, eu falei hoje de manhã com uma rádio Rio de Janeiro, se eu tenho argumentos para não marcar o pênalti, tá, a favor do Santos, e eu consigo justificar também para marcar o pênalti a favor do Santos. Eu, Loeb, apitando do jogo, eu marcaria a penalidade. Para mim, a penalidade existiu, mas é claro que, repito, com a quantidade de interpretações que estão dando para todos os lances, fica muito fácil justificar A ou B. Agora, eu não entendo que a Edna, mesmo na minha visão, não sendo uma árbitra de ponta, ela tem maturidade suficiente, é uma árbitra FIFA, para poder absorver esse tipo de coisa antes do jogo. Aliás, queria elogiar o presidente Casares, que na declaração dele, ele não focou na questão da penalidade em relação à arbitragem. Eu não sei se ele está bem assessorado com alguém de arbitragem, mas ele falou da arbitragem como um todo, como foi a partida. Mal tecnicamente, mal colocada. Eu conversei com um jogador que estava na partida ontem, não vou poder falar o nome, porque ele me autorizou. Ele disse que ela foi um pouco autoritária em alguns momentos. Então, tudo isso faz parte do processo de amadurecimento. Mas eu não creio que ela sentiu, não, Domitila, esse tipo de declaração antes do jogo. Mas a gente falar de arbitragem é uma coisa quase cotidiana aqui, né? Principalmente depois de grandes clássicos. Você acha que o problema, então, está nessa interpretação da regra que cada hora muda, que vai deixando as pessoas confusas? Eu acho que sim. Veja bem, a regra em si, ela não muda o texto da regra. O que muda são as determinações que vêm em cima da regra. E que acontece em tudo, inclusive no Brasil. O Hernani está na Itália, o VAR italiano não tem nada a ver com o VAR brasileiro. Não tem nada a ver. Então, nós criamos um mecanismo próprio e, assim, aquela era de uma forma muito grosseira, quando ela não chama as confederações e fala o seguinte, olha, a interpretação minha, e sou eu que mando, é essa aqui. Ela solta um texto e cada confederação, cada país, cada federação interpreta de um jeito. Então fica difícil para o que está acontecendo hoje no futebol brasileiro, que para mim começa por um problema da FIFA, passa por um problema da CBF, passa por um problema do VAR brasileiro, passa. Porque eu também ouvi hoje, e aí eu vou inverter a pergunta, se me permitir, eu vou perguntar a vocês, porque eu ouvi uma afirmação hoje, uma pergunta para mim hoje, que é extremamente importante, que foi a seguinte, Loeblin, isso não é, esse pênalti não é um lance interpretativo, muito polêmico? Eu falei, Então, pelo protocolo do VAR, não pode chamar arbitragem. E aí, o que a gente faz? Sim. Eu repasso essa pergunta para o Hernanes, perguntando se é muito diferente, se ele vê essa diferença muito grande, tanto no VAR, quanto na pressão que os jogadores fazem aí na Itália e em outros países da Europa com relação ao Brasil. Tecnicamente não te saberia dizer, não teria essa resposta, mas aqui também é bem polêmico, assim, acompanho aqui e assim, toda rodada tem polêmica. No final, o italiano é muito parecido com o brasileiro, né? Então, assim, é expansivo, então reclama, se lamenta e cada treinador, cada presidente que quer também dar sua nota no sentido de que se sente prejudicado, não? Então, na parte técnica não sei dizer, mas na parte da polêmica é muito parecido com o Brasil. Muitas reclamações. Você queria falar? Não, eu acho que o que o Loebin falou, eu concordo inteiramente. Assim, primeiro, eu marcaria o pênalti depois de ver e rever, e ela tem que marcar no tempo normal. Quem salvou foi o VAR, mas o VAR não era para interferir. Mas o que eu acho fundamentalmente é essa questão das mudanças de interpretação a cada ano. O segredo do futebol no mundo, ser o esporte mais popular do planeta, sempre foi todo mundo saber como funciona.
E hoje você tem que ficar o tempo inteiro dizendo, mas a bola bateu no braço do Eric pela recomendação mais recente, ao bater na mão, no braço do jogador que fez o gol, tem que anular. E eu discordo, inclusive, da regra, dessa recomendação. A regra do jogo, ela nasceu do fair play. O fair play é a base. Por isso você tem o árbitro que, em lances de absoluta dificuldade de se interpretar, a função do árbitro, por isso que ele não é juiz, ele é árbitro. A função do árbitro é dizer, na opinião dele, se houve ou se não houve infração. E a gente não consegue respeitar esse princípio básico do jogo, que é da formação da regra em 1863. Estou errado, Levin? Não, pelo contrário. Você está correto. E essa questão que você está levantando, né, de você. Porque a nossa questão hoje, que eu entendo que falta no futebol, é entender que o consumidor final, né, o torcedor ou o consumidor final, ele está sendo a cada. Ele é meio que. Eu não gosto dessa palavra enganado, que é uma palavra que dá um sentido muito ruim. Mas ele está sendo iludido, porque toda essa modificação de regra, ano a ano, que está acontecendo no futebol, ou que vem acontecendo ano a ano no futebol mundial, né? Evidente que é a FIFA que determina, ela faz com que o consumidor fique perdido. Então, às vezes, a pessoa. Um dos clubes que eu dou consultoria no Campeonato Brasileiro da Série A, o presidente falou assim para mim: eu posso fazer uma chamada de vídeo? Eu falei: pode. Ele fez chamada de vestiário com os jogadores. O cara me perguntou um negócio absurdo, que é corriqueiro. E eu falei assim para ele: sabe que eu não vou dizer para você que vocês tinham obrigação de saber? Porque mudou de novo. Então você tem toda a razão, PVC. Essa alteração, ou essas alterações que vem acontecendo ano a ano, estão enganando o torcedor, prejudicando o consumidor final. Queria aproveitar aqui também para perguntar para o Hernanes em relação porque assim, ontem, até para trazer um pouco do bastidor do que estava pegando ontem lá no campo, né? Desde o primeiro minuto, quando começou a ter essa coisa do embate, e o jogo estava muito físico ontem, desde o primeiro minuto. E eu até chamo a atenção na transmissão, falo: olha, o jogo tá físico, só que ele tá muito na troca de olhares, não tá ainda naquele estágio da treta. E depois, claro, evidente que com o passar do tempo, ele começa a ter aquele empurra-empurra, aquela coisa da provocação, e aí ele virou, descambou, teve uma hora que teve bolinho e briga, né? Aí a Edna começou a distribuir cartões. Só que em determinado momento, os bancos começaram a reclamar com o quarto árbitro, que era o Luiz Flávio de Oliveira, que na semana passada já tinha tido um lance polêmico lá em Itaquera. A questão assim, ela não está controlando o jogo. Ô Hernandes, como é que o jogador, qual que é o comportamento do jogador dentro de campo quando se percebe que a arbitragem não está controlando o jogo dentro de campo? Como eu te falei, né? Eu sempre fui um cara que procurava pensar o menos possível no árbitro, mas teve árbitros que, mesmo não querendo prestar atenção, me marcaram, né? E eram geralmente árbitros que eram muito convictos, coerentes, tinham uma linha de arbitragem, de apitar as faltas, que era para os dois lados, sabia lidar, administrar a pressão do jogo e dos jogadores. Então, assim, não é fácil o árbitro adquirir toda essa experiência, essa bagagem para lidar com um clássico, com a magnitude que tem o São Paulo e Santos. E então, se o árbitro não consegue demonstrar essa coerência e se impor, mas sem querer ser autoritário, porque também o jogador, assim, todo mundo que está ali dentro está com o ego assim, muito aflorado. Então, qualquer coisinha pode explodir, pode transbordar essas emoções, né? Então, realmente requer alguém que com muita coerência, com muita habilidade na gestão dos eventos, né?
E era sempre esse cara que sabia, às vezes, sem impor sua autoridade, dizer assim, eu que mando, sem dizer eu que mando, mas o jogador reconhecia que o cara estava no controle da situação. Se ele apitou uma falta, é porque ele usou um critério que vai usar depois também o mesmo critério para o outro. Então, sim, não é fácil, não é fácil lidar com isso, mas tiveram árbitros que me marcaram, tanto aqui na Itália como aí no Brasil. O Everton Coutinho levanta aqui uma questão no nosso chat, que é o fato da Edna ser mulher. Eu acho, assim, na minha impressão, como mulher, que ela recebe mais pressão por ser mulher, sim. Principalmente ali naquele bolinho de jogadores. O que você acha, PVC? Eu acho que a gente passou um pouco dessa fase, Domi. Eu acho que a questão não pode ser... Eu lembro muito do Tite em 2005, quando a Sandra Regina apitou um Corinthians em São Paulo, e o Tite cometeu uma frase que, se fosse hoje, não seria perdoada de jeito nenhum. Quando ele diz que não é uma questão de preconceito, é uma questão fisiológica. E a Edna é uma excelente árbitra. Então, a Sandra Regina também era. Assim como a Ana Paula de Oliveira era uma boa bandeira. E cometeu os erros dela, como a gente sabe que cometeram erros. Zé Roberto Reit, que era um grande árbitro, cometeu erros. O Loebrin, que foi um grande árbitro, cometeu erros. O Simon, que é um grande árbitro, tem erros marcantes da vida dele, como o gol do Obina em Palmeiras e Fluminense, como o pênalti marcado no Ceará e Fortaleza. Como Armando Marques, que é um grande árbitro da história do Brasil e que não conseguiu errar a conta na decisão por pênaltis. Então, a gente tem que olhar para a arbitragem e não para o gênero de quem está apitando. A Edna é uma ótima árbitra que, neste momento, está passando por um período de instabilidade. Ela carregou a pressão, e o Lebrin tem razão, ela tem que saber lidar com a pressão. Né? Tem um vídeo divertidíssimo para quem tem... vídeo divertidíssimo de quando o Aragão, Zé Assis Aragão, que toda a torcida do Flamengo e do Atlético reclamam muito, mas o grande erro da carreira dele talvez tenha sido fazer um gol para o Palmeiras, o Palmeiras e Santos, em 83, por absoluto equívoco de posicionamento. A bola bate nele e vai no ângulo, e ele sai dando entrevista dentro do campo e dizendo: o que eu posso fazer? Gol, você pode se posicionar bem. Ora, simples assim. Então, eu acho que a pressão ela existe no Brasil. É a história do que a gente começou a conversa aqui. Não pode ser campeonato de nota e contra-nota. E tem nota do Vasco contra a árbitro do Homem, tem nota do Santos contra a Edna, tem nota contra todo tipo de árbitro no Brasil. Toda semana tem uma nota de alguém reclamando de um árbitro no Brasil. Como na Itália também tem, o Hernandes tem razão. Mas, desculpa, só um adendozinho, porque eu falei muito de incoerência aqui do árbitro e tudo, né? Assim, para mim, a maior incoerência que existe no futebol é justamente que a gente está aqui num programa para falar do jogo e aí nós estamos falando aqui mais de meia hora da arbitragem, né? É totalmente incoerente. E isso demonstra um pensamento que eu tive há muito tempo atrás, que, tipo, para mim é muita incoerência, onde os árbitros que têm uma importância, talvez a mesma que os jogadores, a mesma que o treinador, e não são profissionais. O árbitro, ele carrega uma pressão gigante e são pessoas que não são profissionais do futebol, da arbitragem. Ele trabalha com outra coisa, vai lá ser o árbitro. Então, assim, para mim é muito incoerente. O árbitro, ele tem que ser preparado. As crianças têm que desejar, sonhar em ser árbitro, porque é respeitado, porque é remunerado corretamente. Então, enquanto existir essa incoerência, disparidade entre jogadores, treinadores e não sei o quê, e o árbitro, claro, vai acontecer isso aqui, que a gente vai perder mais de meia hora e falando, assim, para mim é muito incoerente. Então, tanto aí no Brasil como aqui na Itália é a mesma coisa. Isso, para mim, é uma das maiores incoerências do futebol. Embora tenha uma coisa, que assim, é minha impressão só, diferente do Rio de Janeiro.
Mas nesse início de campeonato, se você pegar os clássicos que já aconteceram, Palmeiras e Santos, São Paulo e Corinthians, Santos e Corinthians, Santos e São Paulo, tirando um lance de um suposto pênalti do Santos e Corinthians, a gente não discutiu a arbitragem nos outros 3 clássicos. Dos 4 clássicos até agora, esse é o primeiro no Paulista que a gente está discutindo com veemência os lances de arbitragem. Felizmente. Embora tenha tido lá o lance do Maicon. Mas, Hernanes, acho que você levantou um ponto muito importante. Diga lá. Não, primeiro que eu acho que tem razão, em parte sim, no que você está dizendo, tá? Vou te falar por quê. Então, o PVC tem uma memória melhor que a minha, ele vai lembrar, eu acho que foi em 96 ou 7, nós tivemos aqui em São Paulo a dupla arbitragem, e eu fiz a primeira dupla mista com a Silvia Regina, num jogo São Paulo e Mogi, lá em Mogi, que a federação sempre mandava árbitros, coisas novas em Mogi, porque o falecido presidente Lúcio de Barros, ele não admitia nada de errado, então é uma pessoa muito séria. Quando nós fomos para o jogo, o falecido presidente Fará me chamou e falou assim: eu quero que você me traga a seguinte informação segunda-feira, tá? Primeira, houve preconceito machista ou machismo contra a Silvia Regina, seja de torcedor, de jogador ou de dirigente? Foi a primeira que ele pediu. A segunda, eu quero saber se ela se vitimizou pela condição de ser mulher, porque ela está na função de árbitro. Ele falou para mim, nós não queremos aqui, o que menos importa se é homem, se é mulher, se é LGBT, se é hétero, a discussão não é essa, nós queremos avaliar o profissional. E terceiro, eu quero que você me fale como você se sentiu. Então, segunda-feira eu levei isso para ele. Você tem razão quando você fala, por quê, Domitila? Num momento desse, por mais que eu concorde com o PVC, que a maior parte disso já passou, o cara que ainda é machista, ele se manifesta mais, ele aflora mais nesse momento. O Paulo César Oliveira passou isso, enquanto sendo o primeiro grande árbitro negro do Brasil, porque ele foi, né? Tivemos outros, mas o Paulo César foi o Paulo César. Então, a gente percebia o quê? Tinha o cara que reclamava dele, eu xingava ele por ser árbitro, mas o racista também aflorava. Então, eu concordo com o PVC, que está longe do que era. Mas eu também tenho que entender que a Domitila tem razão na pergunta dela, porque também acho que falta alguma coisa para o ideal. Vou só colocar aqui uma coisa para me defender. Assim, é claro que ninguém está dizendo que não existe machismo. Agora, se a gente pegar um exemplo de 27 anos atrás, como eu dei um exemplo de 2005, é diferente de hoje. O que eu estou dizendo é, tem nota em todo jogo contra todo tipo de árbitro. É só pegar o Vasco nesse ano. O Vasco não está protestando contra a Edna. O Vasco está protestando contra o Bruno Mota Correia. O Vasco está protestando contra todos os árbitros do Rio de Janeiro. O Vasco saiu de campo ontem dizendo que foi roubado. E antes, o Vasco fez um protesto formal contra a arbitragem do futebol da Federação do Estado do Rio de Janeiro. Então, assim, tem protesto contra árbitro homem e contra árbitro mulher. Tem protesto contra a bandeira homem e contra a bandeira mulher. Tem protestos de Vasco, de Flamengo, de Fluminense, de Botafogo, de Palmeiras, de Corinthians, de São Paulo, de Santos. E é isso que precisa acabar. Não pode ser o campeonato da nota e da contranota. Então fez uma nota, eu vou fazer uma nota contra a nota. Não dá para ser assim, cara. Deixa o árbitro apitar e deixa o jogador jogar. Vamos entrar nesse assunto Vasco, então? Vou me despedir do Hernanes, fazendo um agradecimento em nome de toda a nossa equipe. Obrigada aí, mesmo com o fuso horário italiano, por participar aqui com a gente do programa. Muito legal escutar essa sua visão como jogador. Volte mais vezes. Prometo que na próxima a gente não vai falar tanto de arbitragem. Lamentavelmente foi ontem. Não, sempre um prazer aí estar em contato com vocês, amigo André Hernan, PVC, e abraço. Tamo junto. E valeu. Grande nosso árbitro aí que nos iluminou nos assuntos aí dessa polêmica. Valeu, um abraço a todos.